Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje a gente vai criar um pouco mais de intimidade com os fundos de investimento para a gente avançar sobre a caixa de segurança, depois a de crédito, a da diversificação, a de valorização e por aí vai, tá? Eu resolvi fazer aqui também um passinho para trás para a gente entender melhor as características de cada fundo. Isso aqui é uma resposta a perguntas que eu recebo todos os dias, mesmo de investidores muito avançados já em fundos e também dos iniciantes, porque quando você entra no site da corretora, quando você vai investir no fundo de investimento ou mesmo na do banco, tem um monte de características lá e às vezes as pessoas se perdem naquilo, né? E aí acabam não investindo ou não conseguindo investir, tá? Então hoje eu vou explicar para você alguns pontos importantes das características dos fundos. Vou usar aqui as telas de duas corretoras, né, como base, e ao longo do curso você vai ver que eu vou fazer isso. Então, como vocês sabem, a gente não recebe comissão de nenhuma corretora ou banco, mas eventualmente eu gosto de usar a tela para você conseguir ver como que vai ser aí na realidade. Então, por exemplo, na aula de hoje eu vou usar dois concorrentes, né, concorrentes ferozes do mercado. Então, uma parte eu vou mostrar investindo em fundo pela plataforma do BTG e uma parte pela plataforma da XP. E os dois aí no mercado, como vocês sabem, uma concorrência super acirrada, né, duas corretoras gigantes que brigam muito entre si. Então, eu vou mostrar em alguns momentos prints das duas telas para vocês criarem mais essa intimidade, entenderem mais as características dos fundos. E aí amanhã a gente avança para a caixa de segurança de vez, e essa aula de hoje, que eu vou mostrar hoje, é importante para tudo que você vai ver a partir de agora, porque sempre a gente vai falar sobre fundos que têm características que quando você for investir você vai vê-las no seu aplicativo da corretora ou banco e também no nosso aplicativo, porque lá também tem as características dos fundos, tá? Então isso aqui é muito importante, né? Hoje a gente vai falar dessas características dos fundos, aula 3 de 30. E eu coloquei aqui uma imagem, né? Um vídeo, na verdade, porque às vezes as pessoas perguntam assim para mim, Lu, mas como é que eu faço para investir no fundo? Às vezes uma pessoa iniciante. E é tão simples quanto você entrar no aplicativo, é como se você estivesse comprando um livro, na verdade, né? Ou qualquer outro objeto. Você vai instalar o aplicativo da corretora, você vai dar todos os seus dados e depois você vai seguir aqui esse processo. Quem já é muito avançado, se quiser, pode ou pular essa aula ou assistir só para ter certeza de que você conhece todas as características e como elas funcionam, tá? Mas muito rapidamente, vou passar aqui esse videozinho, que nada mais é do que a gravação da minha tela do celular, do meu investimento na corretora, né? E o que eu vou mostrar para você? Onde que você encontra um fundo de investimento dentro da sua corretora? Você vai em produtos, vai na área de fundos de investimento, sempre gosto de usar a busca, né? Porque às vezes as listas são muito grandes. Então, por exemplo, vocês vão ver que eu vou recomendar para vocês um fundo taxa zero essa semana para reserva de emergência. Você pode usar o de qualquer corretora, mas é legal você saber como que funciona o processo. Entra no site da corretora, procura por produtos, fundos de investimento, esse vai ser sempre o nosso caminho. Digita na busca o nome do fundo, vai para todos, tá? Várias corretoras, por exemplo, aqui no BTG, eles fazem isso, esse top funds, que normalmente são os fundos que eles recebem mais comissão, que eles são mais bem remunerados. Então, se você digita direto na busca, nesse top, pode ser que no momento que você está usando aí já está diferente, porque as corretoras mudam muito os aplicativos. Mas, às vezes, a primeira página que aparece são aquelas coisas que, tipo o supermercado quer colocar na sua cara, ali na frente da gôndola para você comprar, normalmente é o que ele ganha mais margem, né? Então, põe a listinha de todos os fundos, algumas corretoras têm isso, outras não, mas busca sempre a listinha de todos, busca por alguma palavra-chave do nome do fundo que eu recomendei, olha lá com calma e entra no fundo. É tão simples quanto isso. Só que quando você encontrar o fundo de investimento, você vai ver que ele tem lá várias características, né? E essas características você precisa entender quais são elas para você conhecer melhor o fundo, né? E no nosso aplicativo também você vai ver que a gente se preocupa em mostrar as características principais do fundo. Então o que eu fiz aqui foi copiar as telas que vem embaixo do fundo para você conseguir entender, né, do que eles estão falando. E vou explicar essas características uma a uma. Então todo fundo de investimento tem a sua taxa de administração. Como o mercado é muito regulado, alguns termos vão estar sempre iguais, seja qual for o aplicativo ou corretora. Mas tem corretoras ou bancos que usam um termo um pouquinho diferente. Então, o que é a taxa de administração, né? É a taxa paga sobre o patrimônio investido, calculada e cobrada todos os dias de forma automática. Então, quando o fundo fala que ele cobra 2% ao ano, não vai chegar lá dia 25 de dezembro ele vai te cobrar 2%. Não, ele faz uma divisão desses 2% por todos os dias do ano e todo dia ele vai lá e come um pedacinho via taxa de administração.
A taxa de administração é o salário do gestor, né? Então ela é um pedacinho do patrimônio investido. Então se eu investir 100 mil reais, é 2 mil reais no ano, que é 2% desse valor no ano. Só que ele vai cobrando esse 2 mil reais dividido pelos 365 dias do ano e ele vai lá sempre cobrando e comendo. Porque senão você poderia passar o ano inteiro no fundo, um dia antes do dia da cobrança de taxa de administração você sairia. Obviamente não dá para fazer isso. Aqui não vai estar escrito assim porque é uma corretora, mas às vezes quando você vai investir no banco, Itaú, por exemplo, usa muito a taxa de administração máxima, que é um conceito que na verdade confunde um pouco, né? Mas que é essa ideia de a taxa máxima, então soma todos os fundos que entram dentro do fundo. Como assim, Lu? Quando você for olhar a carteira do fundo, por exemplo, né, você vai ver que com frequência eles usam o que a gente chama de fundos de zeragem. Então, se entrou muito dinheiro num fundo num determinado dia e não deu tempo do gestor comprar os ativos que ele precisa comprar, às vezes ele deixa o dinheiro dormir num fundo de zeragem, num fundo que ele consegue investir ali rapidinho, que é um fundo bem conservador, só para no dia seguinte ele colocar o dinheiro. E ele precisa incluir na taxa de administração máxima a taxa desse fundo de zeragem. Então, isso é só um exemplo. Ou, por exemplo, se um gestor um dia quiser investir, se ele tiver autorização para isso, mandato para isso, em fundo imobiliário, ele vai ter que incluir a taxa do fundo imobiliário. Então, por mais que o gestor não use todos os dias esses fundos que eu estou falando, ele é obrigado a incluir na taxa máxima, porque a taxa desses fundos, porque senão ele jamais poderia usar. Então, a taxa de administração máxima ela é meio fictícia, só que isso confunde muito, porque às vezes você vai no site da corretora e você vê uma taxa, sei lá, 2% ao ano, aí chega no banco e vê 2,5% ao ano. E você fala, ué, no banco é mais caro, então vou investir na corretora. Mas não é isso. É só que os bancos são mais nerds, mais certinhos. Eles gostam de usar a taxa máxima, porque na verdade na regulação em algum momento ali fala que idealmente você deveria usar a taxa máxima nos materiais de divulgação, tá? Ó, quando beber água, aproveita para beber água aí também, que faz bem. Toda uma vez que eu tô assistindo uma aula e alguém beber água, me dá vontade de beber água. Então, vou fazer um educacional da água aqui. Tá bom? Mas é sobre isso então, né? É sobre você olhar a taxa e eu vou te dizer uma coisa, hoje não é comum ninguém sobretaxar um fundo na distribuição. Então, só porque é um banco melhor, é um banco mais famoso, eu vou botar uma taxa adicional. Não, então, por exemplo, se eu recomendar aqui para você um multimercados, Capitalo Capa, você vai encontrar ele com a mesma taxa em todos os lugares. Só que alguns lugares vão mostrar a taxa máxima, outros vão mostrar a taxa normal, outros vão mostrar só a taxa do fundo deles que investe no fundo original e aí fica uma bagunça. Então eu sempre recomendo que você olhe a taxa no nosso aplicativo, porque no aplicativo a gente coloca sempre a taxa de administração real, né, que é comparável, porque aí dá para você comparar um com o outro. Então se está lá no aplicativo que é tudo igual, é tudo igual. Não se deixe iludir pelas taxas máximas, taxa efetiva. Às vezes a corretora deixa lá errado taxa zero, aí as pessoas falam, nossa, eu consigo investir num multimercados com taxa zero? Não, gente, taxa zero só a Caixa de Segurança, o resto vai cobrar, tá? Lu, é justo eles cobrarem taxa de administração em cima do patrimônio inteiro? Sim, é justo, né? Quando você trabalha, por exemplo, né, e tem um mês ruim, um mês difícil, um mês que você estava desenvolvendo um projeto e não gerou nenhum lucro para a empresa, você não recebe salário do mesmo jeito? O fundo é a mesma coisa. Mesmo quando ele não está performando bem, ele tem que receber uma remuneração sua para pagar a equipe e manter a equipe. Uma das coisas que eu mais gosto, a gente não vai falar sobre isso, é de uma equipe perene, que dura por muito tempo. E como a gente investe para o longo prazo, os fundos vão ter janelas ruins, né? Não na caixa de segurança que a gente vai falar essa semana, mas em todas as próximas caixas sim. Então o gestor tem que continuar recebendo taxa de administração mesmo quando ele se desempenha mal. O que vai alinhar um bom gestor com você? A taxa de performance. A taxa de performance o gestor só vai receber se ele bater um referencial, se ele superar um referencial, que depende de um fundo para o outro. Então, você tem, por exemplo, o referencial Ibovespa, um fundo de ações deveria superar o Ibovespa, que é a média do mercado de ações. E ele só vai poder cobrar a taxa de performance quando ele superar esse referencial, né? Então, para ele conseguir cobrar a taxa de performance, ele tem que ganhar mais que a média do mercado. Então, é muito comum, por exemplo, fundos de ações terem taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que eles excederem o Ibovespa, o principal índice da Bolsa. Isso daqui é o bônus do gestor. Agora, ele só pode cobrar essa taxa
se ele tiver superado a última vez em que ele cobrou a taxa, porque senão ele ficaria subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, só para poder cobrar a taxa de performance de novo, né? Então ele tem que bater o referencial e tem que ser num nível maior do que a última vez que ele cobrou, que é o que a gente chama de linha d'água, tá? Então toda vez que você for olhar o fundo, aqui a gente tem o quê? Um fundo taxa zero, né? É o que eu vou explicar para vocês ainda nas próximas aulas. Mas tá vendo aqui taxa administrativa 0,00 e taxa de performance 0,00? Esse é um fundo, eu vou explicar melhor para você amanhã, mas que é um fundo criado pelas corretoras para atrair os clientes. Sabe aquele queijinho que te dão no supermercado com uma amostra grátis só para te conquistar? Isso é o tal do fundo taxa zero que eu vou mostrar essa semana, que é um fundo para você investir sua reserva de emergência, tá? Mas em geral, e eu vou mostrar isso também, você tem fundos com taxas positivas, né, para remunerar a gestão, tá? E a taxa de performance ela é cobrada normalmente semestralmente, né? Então eles fazem um provisionamento, mas eles cobram semestralmente a taxa de performance, tá bom? E aí aqui descendo, você pode ver isso aí no aplicativo da sua corretora, do seu banco. A gente tem mais alguns conceitos que aparecem com frequência e aqui tem muita confusão. O primeiro é o de aplicação liquidação financeira, que como normalmente é muito rápido, as pessoas nem percebem esse prazo, mas que é o tempo depois que você investe no fundo que o dinheiro de fato entra no fundo. Então às vezes vai demorar ali um tempinho para aparecer. Então você fez o investimento e ainda não apareceu, né? Isso daqui normalmente é muito rápido, tá? Mas é esse tempinho até o dinheiro aparecer dentro do fundo. Agora, esses dois outros são conceitos que confundem muito. Que um é o resgate cotização e outro é o resgate liquidação financeira. Aqui no caso tá tudo D0, talvez não fique tão claro para você, eu vou mostrar num fundo que é diferente um pouco mais para frente aqui na aula. Mas só para você entender o conceito, e eu tô querendo dar um exemplo com o fundo taxa zero, porque já é o que a gente vai apresentar aí nos próximos 2 dias, como que funciona quando você pede resgate de um fundo? Em primeiro lugar, o gestor precisa absorver esse resgate e falar, entendi, ele pediu um resgate, né? A corretora avisa o gestor e depois ele precisa vender ativos para poder gerar dinheiro para pagar esse seu resgate. Como aqui é um fundo que investe só em título Tesouro Selic, são ativos extremamente líquidos, isso acontece em D0. Então você pede o resgate, o gestor já consegue vender os títulos com muita velocidade e no mesmo dia esse dinheiro está na sua conta, desde que isso respeite o horário de aplicação e resgate, que eu já vou falar sobre isso, tá? Agora, quando é um fundo, por exemplo, de ações ou multimercados, que o gestor, se ele correr para vender um ativo, é tipo vender um carro amarelo rápido. Por mais que o ativo tenha valor, ele vai, uma Ferrari amarela, né? Pode ter o valor que for. Se você tiver que vender às pressas, você vai ter que esmagar o preço. Então eu gosto muito de fundos que têm carência. Isso daí já é uma coisa, quem está comigo há mais tempo já sabe. Quem acabou de chegar, esse já é um conceito que você tem que guardar. Normalmente as pessoas entram na corretora e vão olhar o fundo e falam, nossa, é D30, se eu pedir resgate vai demorar 30 dias para o dinheiro cair na minha conta? Credo, não quero. Os melhores fundos têm carências mais longas, porque o gestor ele pode se dar ao direito de falar, não, quando você pedir o resgate eu vou vender com calma. E o vender com calma beneficia todo mundo que está dentro do fundo, que ele não precisa vender nenhum ativo desesperadamente, desmontar posições desesperadamente, o que poderia prejudicar o resultado do fundo, tá? Então como que funcionam esses dois conceitos? O resgate cotização é o período que o dinheiro ainda está dentro do fundo e o gestor ainda não transformou ele em líquido, né? Ou seja, não transformou ele em dinheiro, por enquanto ele ainda está investido. E o resgate liquidação financeira são mais uns diazinhos, às vezes 1 ou 2, aqui é tudo zerado, né? Porque é um fundo muito simples, mas 1 ou 2 em que o dinheiro, depois de que o gestor vendeu o ativo, demora para cair na sua conta, que aí é mais operacional. Eu vou mostrar um exemplo depois com um fundo que não é D0, tá? E o horário de aplicação e resgate, por que ele é importante? Aqui está dizendo que esse fundo tem horário de aplicação e resgate 3h30. Isso significa que se você investir até as 3h30 da tarde, o dinheiro entra no fundo em D0 no mesmo dia. Mas se for depois de 3h30 da tarde, só no dia seguinte. E o mesmo vale para resgate. Significa que se você pedir resgate hoje até as 3h30, o resgate, né? Então o dinheiro vai cair na sua conta hoje ainda. Agora, se você pedir depois de 3h30, é só amanhã. Então esse horário aqui, ele sinaliza para você até que horas que você consegue aplicar ou resgatar no mesmo dia, tá bom? O que mais que a gente tem de conceito?
esses também às vezes confundem, né? A aplicação mínima é o valor mínimo do primeiro aporte. Então, se o fundo tá lá que a aplicação mínima aqui é R$500, eu até inverti os conceitos diferente do que tá no aplicativo deles, porque eu acho que tá meio confuso, né? Mas o que é a aplicação mínima? Quer investir no fundo? Você vai ter que começar colocando pelo menos esse dinheiro. Então, no caso desse fundo aqui, você tem que colocar pelo menos R$100 para começar. Tem gente que pergunta, então eu tenho que botar R$100 todo mês? Não. Nem para previdência, tá? Que às vezes as pessoas acham que é tipo um boleto, né? E às vezes, de fato, a seguradora emite boleto. Mas se você não puder pagar um ou outro, não tem problema, é um investimento, não é uma dívida. Aqui você pode colocar R$100 e deixar só R$100 pro resto da vida. Ou você pode fazer aplicações adicionais, e daí vem o conceito de movimentação mínima. Se você quiser fazer uma aplicação adicional ou algum resgate, ele tem que obedecer o valor de movimentação mínima. Então, é o valor mínimo de qualquer aporte ou resgate que você quiser fazer. Então, Lu, você está dizendo que a aplicação mínima é R$500, então a primeira vez que eu for investir eu tenho que pôr R$500. Sim. Aí depois eu quero investir mais um dinheiro, eu posso pôr R$50? Não, porque a movimentação mínima é R$100. Se você quiser colocar dinheiro no fundo, você tem que colocar no mínimo R$100. E, Lu, posso resgatar R$30 amanhã? Não, porque a movimentação mínima do fundo é R$100. Se você quiser resgatar, você tem que resgatar ou tudo, né? Ou no mínimo R$100, ou 150, 170, 180, enfim, menos de 100 não pode. Por que os fundos fazem isso? Para não ficar aquele picadinho de dinheiro pequenininho indo e voltando, porque claro que isso torna o operacional deles mais complexo, tá? E esse saldo mínimo para permanência, o que ele significa? Você tem duas opções, ou você resgata todo o dinheiro que você investiu no fundo, né? Então você botou lá R$30 mil, você pode resgatar R$30 mil, você não pode deixar dormir no fundo só R$30, por exemplo. E fala assim, olha, no mínimo R$500 você tem que deixar aqui. Então, se você aplicou R$500, você pode resgatar todos os R$500, você pode colocar mais, você pode colocar mais R$1.000, mas você tem que deixar no mínimo R$500. Então, a sua única opção é ou deixar no mínimo R$500, né, ou sacar tudo. Então, às vezes as pessoas veem o saldo mínimo de permanência e falam, então eu sou obrigada a ficar dentro do fundo? Não, a qualquer momento você pode resgatar tudo. Resgatar tudo é sempre uma opção. Mas se você quiser ficar dentro do fundo, você tem que deixar no mínimo R$500. Isso aqui é tipo aquele conceito de estadia mínima, sabe? Às vezes, não sei se vocês, eu uso muito, eu tenho um hobby de ter casa, uma listinha de casas, coloco o título e tal, estilos de casas diferentes no Airbnb, né? Adoro, amo. E aí, claro, né, eu não fico lá só colocando as casas na lista, porque eu não sou besta, né? De vez em quando, então tô com muita vontade de ir para uma casa e tal, eu marco uma próxima e vou. E normalmente elas têm estadia mínima, né? Isso aqui é a mesma coisa, você tem uma estadia mínima dentro do fundo. Se você quiser ficar aqui, tem que pôr pelo menos, tem que deixar pelo menos R$500, tá? Mas se você quiser também não reservar, não ficar dentro do fundo, você também pode, tá bom? Outra coisa que eu acho muito legal de você ver quando você estiver investindo no fundo são os prestadores de serviço do fundo. Então, no caso desse fundo aqui, a gente tem todos os prestadores são do mesmo lugar, né? Então, a gente tem o gestor, que você já sabe que é quem decide como investir o dinheiro, é do BTG. Aqui o administrador, que é quem cuida da burocracia do fundo, também é do BTG. E o custodiante, que é onde seu dinheiro dorme, também é o BTG, porque o BTG é um banco grande, né? Então, o dinheiro, eles têm todos os prestadores de serviço lá dentro. Essa estrutura aqui vai ser muito comum também nos bancos. Então, todos os papéis vão ser exercidos pelo mesmo agente, né? Gestor, custodiante, administrador, tá? Mas em corretoras é muito comum que você veja algo diferente disso. E também descendo mais um pouco, isso é obrigatório e normalmente fica bem escondido, mas você tem os documentos do fundo. Então isso daqui, por exemplo, é a tela do mesmo aplicativo, você tem um informativo mensal que mostra os resultados do fundo, isso daqui não é uma peça obrigatória, então tem corretora que vai ter, outras que não. A lâmina de informações essenciais, que aqui sim segue um modelo da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, o órgão regulador. Se você quiser dar uma olhadinha, você pode olhar. Eu não acho ela muito útil não, viu? Mas eu gosto do regulamento. O regulamento é o documento principal do fundo. Ele vai falar, por exemplo, os limites de concentração, vai falar se aquele fundo pode investir em crédito, por exemplo, se ele pode investir em ações, qual que é o mandato do fundo. É uma peça um pouco pesada, é muito regulatório, muito juridiquês, mas tem, por exemplo, todas as informações de custodiante, administrador, gestor, todas as informações sobre o fundo. Então, se você quiser dar uma olhada mais profunda, você pode dar uma olhada nesse documento. Não precisa, né? Mas se você quiser, pode olhar. E o termo de adesão, que normalmente ele fica ali embaixo, não precisa assinar nem nada, você só vai confirmar o investimento, decidir o valor que você vai colocar, mas às vezes, por exemplo, quando você se torna uma investidora ou um investidor qualificado, e que conceito é esse? É quem declara ter mais de 1 milhão em investimentos financeiros. É autodeclaratório, tá?
Então, por exemplo, você quer investir num fundo que é restrito a qualificados, que são fundos normalmente que investem mais no exterior, né? Ou fundos que têm uma maior concentração em um crédito mais estruturado, mais sofisticado, qualquer coisa desse tipo, que aí na regulação fala, ó, esse tipo de fundo, e eu acho muito errado, na verdade, né? A regulação considera que quem tem mais dinheiro é mais sofisticado e entende mais de investimentos. Então, ele limita alguns fundos que são mais sofisticados, que têm umas características mais, que investem mais lá fora, enfim, limita a investidores qualificados que declaram mais de 1 milhão em investimentos financeiros. E aí então vai ser comum que você peça para investir no fundo, e aí só a primeira vez que você fizer isso, o seu gerente, a sua corretora, o seu assessor vai falar para você, olha, isso daqui, esse fundo é restrito a qualificados. Então, se você quiser entrar, você tem que assinar o termo de adesão. Aí ele vai liberar o termo de adesão no aplicativo e você vai só confirmar. No caso desse fundo aqui, é um fundo para público em geral, tá? Aqui na Indé a gente vai recomendar tanto o fundo para público em geral quanto o fundo para qualificado, que a gente também tem muitos clientes que se declaram qualificados, tá? E aí não tem problema, se não for o seu caso, você simplesmente não investe neles. Mas a primeira vez que você for investir, eles vão dar um termo para você assinar. O qualificado em geral não pede comprovação, tá? E serve também para quem tem uma certificação, como um CNPI ou um CFP, também é considerado investidor qualificado. Ele só libera o termo e você assina, tá bom? Eu peguei mais um exemplo aqui já na plataforma da XP, como eu falei, usar os dois concorrentes aqui, né, para mostrar, que é o Gavia Macro Advisory, né? Por que eu peguei esse? Porque aqui já vai ser um pouquinho diferente. Já vai ter umas características que o fundo taxa zero é meio sem graça, né? Tudo é zero, né? Então, só para você ver um fundo com características diferentes, mas a gente vai explicar melhor esse tipo de fundo lá na semana da diversificação. Esse fundo aqui, né, é um fundo espelho da XP, que também é um conceito legal de você já saber. O que é um fundo espelho? É um fundo que investe na estratégia original e é como se o distribuidor colocasse a sua própria embalagem de presente no fundo. Então, o Gavia Macro, por exemplo, que é um fundo do Armínio Fraga, que eu gosto muito, ele está em diferentes corretoras e bancos, um monte de gente distribui. Então, em todos os lugares ele vai ter Gavia Macro no nome, mas na XP eles põem a própria marquinha deles, que é Advisory. No BTG eles põem a própria marca deles, que é Axis. No Itaú eles põem a própria marquinha deles, que é Seleção. Então vai estar o nome acompanhado disso. Tanto que se você entrar no nosso aplicativo ao longo das próximas semanas, você vai ver. Por exemplo, quando eu recomendo o Gavia Macro, a gente vai colocar todos os espelhos embaixo, que nada mais é do que o fundo embalado de presente em diferentes lugares. E como eu já expliquei para você, não se preocupe, porque não é comum eles cobrarem taxas diferentes dependendo do lugar. Quem remunera o distribuidor é o gestor, né? Então a Gavia vai pagar o Itaú, a Gavia vai pagar a XP, a Gavia vai pagar o BTG para ser distribuído, e eles distribuem tudo pelo mesmo preço. Normalmente a taxa vai ser igual. Se tem um custo diferente dependendo da corretora ou banco, a gente avisa, tá bom? E aí, ó, aqui é um exemplo daquilo que eu falei, ó. Pensa que nesse fundo da Gavia tá ali que a cotização de aplicação é D0, então você colocou o dinheiro entra em D0. Agora, a cotização de resgate é D29. O que significa isso? Que você pediu um resgate do Gavia Macro. Durante 29 dias, o seu dinheiro vai continuar rendendo lá dentro, tá? E aí depois a liquidação de resgate é D+1. Então, depois de 29 dias, o Armínio, né, e a equipe dele, tem 29 dias para vender os ativos que estão dentro do fundo e que dizem respeito a você. Às vezes eles já vão ter caixa para fazer isso, né? Os fundos, claro, se preocupam em ter um caixa para fazer isso, mas ele vai vender aquilo ali e vai liberar, transformar isso em dinheiro. E depois tem mais um dia em que esse dinheiro não rende, então ao longo dos 29 dias ele continua rendendo com o fundo, tanto para o bem quanto para o mal, positivo ou negativo, e depois por um dia ele não rende, que é o prazo ali operacional de jogar o dinheiro na sua conta. Então, o que você tem que fazer para saber exatamente o tempo que vai demorar para o dinheiro cair na sua conta? Você soma os 29 dias da cotização com um dia da liquidação. Então, é um todo de 30 dias. E durante 29 ele continua rendendo. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas como é que eu vou saber, então, eu peço resgate? Como é que eu vou saber se os próximos 30 dias vão ser bons ou ruins? Você não sabe, mas é muito importante que o fundo tenha esse prazo para que ele não tenha que vender às pressas e te prejudique, na verdade, no pagamento. Então, o que você faz para se proteger disso?
Nunca peça resgates gigantescos de fundos de uma vez só com uma única data de saída. Se você vai fazer um resgate grande, às vezes a pessoa desmonta a carteira para comprar um imóvel, por exemplo, dê uma espaçada, né? Vende um pouquinho num dia, eu falo vender em tranches, mas aí me falaram que tranche é francês, tem gente que não entende a palavra tranche, no mercado a gente usa muito, então pra mim é tipo água, mas pelo jeito não é. Mas divida, né? Então, sei lá, eu quero fazer um resgate de 500 mil reais. Divide em 3 parcelas, faz uma venda de preferência 3 meses diferentes para pegar diferentes datas de saída, ou então faz pelo menos 3 semanas diferentes, 3 dias diferentes, né? De alguma forma para não pegar o mesmo dia de saída, porque vai que o dia de saída é um dia muito ruim. Agora, isso aqui é muito minimizado quando a gente investe para o longo prazo, porque a chance de um único dia ferrar todo o seu investimento de uma vida tem que ser realmente algo muito problemático, né? E isso dificilmente vai acontecer. E aqui também a gente tem exemplo do fundo da Gávea, em que você tem diferentes papéis, né? Então aqui, diferentemente do fundo do BTG, em que o BTG faz tudo, o BTG gere, o BTG custodia, o BTG administra, aqui é a Gávea que faz a gestão, né? Então uma gestora carioca, mas a Gávea, como gestora que é e não um banco grande, ela não faz a custódia e a administração. Isso aqui é o perfil mais comum que a gente vai ver entre os fundos recomendados. Então quem faz a custódia e a administração? O Bradesco. Se você olhar no regulamento, se você olhar aqui nas características do fundo, no próprio aplicativo da corretora, você vai ver BEM DTVM. A BEM nada mais é do que uma empresa do Bradesco que faz administração de fundos, tá bom? E aí a gente tem aqui também o custodiante, que é o Bradesco. Então você vê aqui, você tem uma gestora independente, se você for olhar tudo, você vai ver que tem uma sede no Rio de Janeiro, mas você não precisa estar preocupado com a solidez desse fundo, né? Ai, será que o Armínio Fraga, e o que acontece se o Armínio Fraga quebrar? Não tem nada a ver, porque na verdade a solidez está no custodiante e no administrador, ou seja, no Bradesco, né? E você vai perceber que esse papel é sempre o de um grande banco, tá bom? Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Agora vocês entendem todas as características de um fundo de investimento. Amanhã, sim, a gente vai mergulhar na Caixa da Segurança. Eu vou explicar para você onde você deve investir o seu dinheiro da segurança, por que eu não gosto de CDB para reserva de emergência, que muita gente usa, fundo DI de banco, enfim, por que a melhor opção para mim é a opção que já está liberada no seu aplicativo e que eu vou recomendar para sua Caixa de Segurança, tá bom? Então até amanhã. Um beijo, tchau, tchau.